Agora nós vamos passar a palavra ao Marcos Muniz Maranhão, que é o representante do Instituto Lixo Zero Brasil. Ele representa esse instituto aqui no Espírito Santo. Ele vai discursar para nós, na Câmara, sobre a questão de um evento que está sendo realizado aqui no Estado do Espírito Santo, que é a Semana Lixo Zero, em toda essa última semana do mês de outubro. E o Marcos vai estar falando um pouquinho da importância desse instituto, das ações realizadas no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Marcos, você tem 15 minutos com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Quero agradecer ao vereador Bruno Lorenzucci pela palavra, demais vereadores presentes. A Semana Lixo Zero é uma semana que ela é realizada anualmente em várias cidades do município. Pode soltar para mim meu nome é Marcos, já foi apresentado pelo Bruno, sou gestor ambiental e sou representante do Instituto Lixo Zero aqui no Espírito Santo. Como eu falei, a Semana Lixo Zero é uma semana que é organizada anualmente e esse ano vai ser o primeiro ano que está sendo realizado no Espírito Santo. A gente está contando com o apoio de várias ONGs, inclusive eu quero agradecer aqui o Movive, Amigos da Restinga, Umbutu, que está ajudando a gente nessa organização. E vamos passar. O Instituto Lixo Zero Brasil, ele é um instituto que ele foi fundado em 2010, é uma organização não governamental. Ele é um representante da ILZB, que é uma organização internacional que trata da questão do lixo zero no mundo. Ela está presente na Europa, Estados Unidos, em vários países espalhados pelo mundo. E o Instituto, ele como representante, a bandeira dele é justamente a questão da disseminação da ideia do lixo zero. Vamos para a próxima. Então, antes de falar um pouco da semana, vamos falar um pouco do que é a questão do lixo. Então, um dos principais pontos que a gente no Instituto discute é a questão do consumismo. Hoje a gente sabe que as casas estão abarrotadas de equipamentos eletrônicos, ali a gente tem alguns aparelhos, inclusive tem muitos equipamentos que a gente não utiliza, e boa parte da aquisição desses equipamentos normalmente é feito por impulso. Então a indústria cria um sistema que você é impulsionado ao consumo. Então a gente tem de um lado um aumento do consumo e de um outro lado uma política que a indústria utiliza, que é a questão que a gente chama de obsolescência programada. O que seria isso? Obsolescência programada é que a gente tem um caso da Apple. A Apple, ano a ano, ela lança um produto e vocês podem ver que, há alguns anos, ela lança mais de um produto. E muitos desses produtos que é lançado no mesmo ano, ela muda pouquíssimas coisas. A gente tem ali 2014, 15, que a modificação que teve foi o tamanho da tela. Então, todas essas modificações, ela é feita sistematicamente para a indústria, para a gente consumir cada vez mais, porque quando a pessoa pega um celular, por exemplo, a gente pega ali o primeiro celular de 2015, aí você vê o segundo celular, que foi lançado no mesmo ano, você vê um tamanho diferente. Então, aquela questão ali te leva a desejar o outro produto, porque você acha que aquele outro produto tem uma tecnologia mais avançada, e não é, ele simplesmente aumentou o tamanho da tela. Então, tudo isso é uma questão que gera consumo, que é o que a gente sempre discute, as pessoas têm que começar a se policiar em relação a isso, tem que começar a discutir a questão da indústria, como que a indústria interfere no consumo, e tudo isso vai para um final que hoje, para nós, é o aterro sanitário. Então, tudo isso aqui vira lixo. E como que funciona toda essa parte de industrialização?
Hoje a gente tem um sistema que a gente chama sistema linear. Então a gente tem ali na ponta, que é os recursos naturais, que é extraído, depois é manufaturado, depois é vendido e, por último, vira resíduo. E qual que é o problema desse sistema linear? Esse sistema linear, o problema dele é que você tem uma ponta e tem outra ponta. Então, você simplesmente pega o que tem de recurso natural, que está disposto na natureza, passa por todo aquele processo e, no final, ele vira lixo. E aí gera o que a gente vê, que é os impactos ambientais, que é o desmatamento, que é a questão do vazamento de óleo, questão de extração de minério. E tudo isso começa a virar uma questão global, porque os países industrializados, eles acabaram com as reservas deles e começaram a ir para os países de terceiro mundo. Então, a gente tem um problema seríssimo, principalmente nesses países que não tem uma política ambiental séria. Então, a gente tem um problema muito grande nessa questão do desmatamento, essa questão da degradação ambiental. E aí, a partir de 1970, começou-se a fazer um cronograma de utilização desses resíduos. A primeira medição foi feita em 1970. Então, como que funciona esse dia da sobrecarga da Terra? A Terra ela tem uma capacidade de restauração do que é retirado dela. Tá. E aí, a partir de 1970, dia 31 de dezembro, a gente utilizou tudo que a Terra poderia ser reposta. E aí, a partir desse ano a ano, foi diminuindo a data. E hoje, em 2018, 1º de agosto de 2018, a gente simplesmente utilizou tudo que a Terra poderia repor. Então, a partir de 1º de agosto de 2018, a gente começou a trabalhar vamos fazer uma analogia aqui, no cheque especial. Então, a gente pegou um dinheiro emprestado, pegou um recurso emprestado que a Terra não pode repor. Então, hoje, até o final do ano, a gente vai estar consumindo 1,7 da Terra. Então, provavelmente, se tiver nesse ritmo, até daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai estar consumindo 2 terras no ano só. E aí a gente entra num problema mais sério ainda, que é a destinação dos resíduos. Aqui a gente tem um exemplo do lixão da Estrutural, em Brasília, que foi considerado o maior depósito de lixo da América Latina. Ele foi desativado, acho, no começo do ano agora, mas Brasília produzia 2,2 mil toneladas de lixo dia. A gente tinha, na época, 2.000 catadores simplesmente vasculhando o lixo para retirar os materiais que poderiam ser reciclados. Então, você vê a forma degradante que essas pessoas viviam, né, que agora ele foi desativado, sem um equipamento de proteção, sem uma higiene, sem garantia nenhuma da vida humana ali. Inclusive, teve vários acidentes que o caminhão faz o depósito, aí o resíduo caía em cima do catador, já teve casos de morte. Então, é um problema seríssimo que tinha ali e que hoje foi desativado. Mas esse aqui é um reflexo de várias cidades no Brasil. Aqui a gente até que não tem esse problema, porque a gente tem um depósito controlado aqui. Mas aí a gente vai para uma outra questão. O Instituto ele fez um levantamento no Brasil todo, e nesse levantamento constatou-se que o orçamento para a limpeza pública é o 3º maior orçamento do município. Então, o orçamento da limpeza pública só perde para a educação e saúde. E aqui em Vila Velha não é diferente. Esse aqui foi um recorte que eu tirei do próprio site da Prefeitura, no qual vocês podem ver ali que o orçamento da limpeza pública ali da Secretaria de Serviço é o 3º maior orçamento ali. Ele só perde para a saúde e educação.
Então é um problema que ele é recorrente no Brasil todo, né, e não é exclusividade daqui não, mas é uma situação que o Instituto está divulgando e que é uma questão que tem que ser discutida, porque esse dinheiro a gente está simplesmente utilizando para enterrar o lixo que a gente gera e que não dá retorno nenhum à sociedade e, pior, tira um recurso que poderia estar sendo utilizado na construção de um hospital, de uma escola, de uma rua, para ser utilizado para aterro de lixo. Aqui foi um levantamento que foi feito em relação à questão, da composição do lixo no Brasil. O lixo no Brasil ele tem uma diferença que a maior parte dele, entre 50% a 60%, dependendo da localização, de material orgânico. Então, no Brasil, a gente desperdiça muito alimento. E aí a gente tem um impacto grande nessa geração de resíduos. E, além disso, nesse levantamento foram feitos a separação de outros materiais, que são os materiais que a gente chama de material reciclável. Então, a gente tem vidro, papelão. Então, a gente tem todo esse levantamento para a gente saber exatamente o que a gente está produzindo. E ali a gente tem um rejeito. Rejeito, quando a gente chama de rejeito, é aquele material que não tem aproveitamento. Ele não pode ser reciclado e não tem outra destinação. E ali, no caso, foi feito em 2013. O rejeito ali era em 11%, quase 12%, mas hoje já está abaixo de 10% esse rejeito. Por que diminuiu a quantidade de rejeito? Porque tem material que antes a gente não conseguia reciclar, como isopor, a caixa Tetra Pak, que é a de leite, utilizado para outras coisas, e hoje a gente já consegue. Então, aquele percentual de rejeito ali, ele já está bem menor. Tanto que o Instituto hoje ele faz certificações de empresas e a gente só certifica a empresa se ela tiver uma quantidade de rejeito menor que 10%. Então, todo o material que ela produzir tem que dar uma destinação para ele. Aqui é uma ilustração que a gente sempre usa também, que a gente, na verdade, está jogando dinheiro no caminhão de lixo. Porque todo aquele material que a gente mostrou ali, ele pode gerar renda e pode gerar receita, e o município ele não tem uma política, não faz uma política, ele simplesmente prefere enterrar, resolver o problema da maneira mais fácil. E aí, como que funciona, qual que é a ideia do Instituto? A ideia do Instituto é gerar receita, é gerar renda, gerar emprego para as pessoas que trabalham com lixo. Então, ali temos um catador que nessa parte da reciclagem ele é a ponta, ele é a pessoa que vai lá no lixo, recolhe o lixo que é reciclado, que muitas vezes não é assistido pelo município, e é uma pessoa que é fundamental nessa parte da destinação dos resíduos. Ali embaixo a gente já tem ali é um exemplo de uma cooperativa de catadores que já passou por uma fase de implementação, e vocês veem como que é diferente o trabalho, né? Então, ali a gente praticamente é um trabalho industrial. E aqui é uma outra situação que a gente também levanta ao município. Por quê? Porque onde existe uma política de destinação de resíduos, a gente cria uma cadeia produtiva. Começa a vir indústrias de reciclagens. Um exemplo disso é Florianópolis, que é onde fica a nossa sede lá. Florianópolis ela tem uma lei, uma lei de lixo zero. E aí, após a implementação dessa lei, começou-se a criar uma cadeia produtiva. Começou a vir indústrias de reciclagem. Então, lá agora tem indústria de reciclagem de papelão, indústrias de reciclagem de vidro. Então, você cria uma cadeia produtiva que, além de gerar emprego para a população, ele gera também imposto e gera renda para o orçamento para a prefeitura também, receita para a prefeitura.
E aí, esse aqui é o resumo, na verdade, do pensamento do Instituto. Qual que é a novidade aqui? Que a gente deixa de ter aquela cadeia linear, aquela cadeia, e começa a ter uma cadeia cíclica. Então, a gente recusa o que é matéria orgânica, e aí, no meio desse ciclo, a gente começa a reciclar e reaproveitar aquele material que a gente pegou lá da natureza e diminuir a questão do rejeito, que é a destinação final, que é o que vai para o aterro. Então, isso aqui é o que a gente chama de economia circular. Está presente aqui as indústrias produtoras, está presente aqui as indústrias de reciclagem, está presente o catador. Então, isso aqui é o que a gente tem de ideal dentro de uma economia, né? Aí vamos partir aqui para a semana. A semana Lixo Zero, ela é uma semana que ela é organizada anualmente. Esse ano é do dia 19 ao dia 28. Aqui em Vila Velha a gente já teve algumas atividades, vamos ter ainda algumas outras. Mais um minuto para concluir, Marcos, você consegue? Tá, deixa eu passar aqui. E aí, qual que é o slogan nosso dessa campanha aqui? É Atitude Cidadã. Então, a gente elaborou vários materiais. Vários materiais justamente para a gente tá passando para a população a respeito disso. Então, ali a gente tem onde está o hospital que a sociedade precisa, está no lixo. Então, são materiais que é para impactar, para a população conhecer para onde está indo o lixo e para que o município também saiba dar uma política, uma vocação para o município, além de ao invés de enterrar o lixo, passar a ter uma cadeia produtiva aí. Então, obrigado. Gostaria de agradecer a apresentação do Marcos, dizer que... Só aguarda um pouquinho, Marcos, pode ser que algum vereador tenha algum questionamento, mas dizer na sua apresentação da importância da destinação final do resíduo, né? Que a gente não pode nem chamar de lixo, é resíduo. O município de Vila Velha, por exemplo, nesse novo contrato agora de coleta, reduziu em torno de R$700 mil por mês o contrato atual do contrato anterior. Porém, é muito pouco ainda. Você acabou de dizer, a peça orçamentária está aqui na Câmara, o vereador Arnaldinho, nosso presidente da Comissão de Finanças. O orçamento da Secretaria de Serviços Urbanos é o terceiro maior orçamento da cidade, atrás de educação e saúde. Porém, não é para investimento, é para fazer a coleta e destinação. Quer dizer, isso custa muito caro para a cidade, porque esses investimentos, como nós estamos discutindo também na cidade, vereador Alessandro, a questão do Fomplata, ou de outros empréstimos internacionais ou nacionais, para fazer investimentos na cidade, com essa redução de custeio, e o resíduo está provado aí, não é só esse caso que o Marcos apresentou, mas no Brasil, aí, no mundo, quanto maior você reduzir essa questão desse custeio, você ainda vai gerar renda e ainda vai gerar receita para o município. Então, assim, a gente tem que pensar de forma muito responsável e de forma muito objetiva nessa questão do resíduo mesmo. Não é deixar as coisas ir acontecendo, não ir enterrando lixo, porque a gente está perdendo dinheiro e está perdendo investimento na cidade. Vereador PM Chico, por favor. Parabenizar o vereador Bruno Lorenzucci por ter trago esse tema para esta casa. Parabenizar o Marcos pelo trabalho. E dizer que, infelizmente, a culpa não é só do município. A culpa não é só do Estado e a culpa não é só da União. A culpa é nossa. Verdade. A culpa é nossa. Nós temos que começar a trabalhar nossas crianças. Da creche, por favor, você até na creche, no ensino fundamental, essas questões básicas. Você vê que é tudo a questão de cultura, em homenagem ao meu vereador Bruno e ao vereador Mirim Montebeller. Depois que foi aprovado nessa casa a lei do canudo, eu não usei mais canudo. Eu peço suco, vem o canudo fica lá. É questão de cultura, é questão de posicionamento.
Então nós temos que mudar a postura da nossa sociedade referente a seu lixo. E mostrar que quando você fecha uma torneira, você está economizando dinheiro. Quando você desliga uma luz, você está economizando dinheiro. E quando você deixa de usar copo plástico, canudo e outras situações, você está economizando dinheiro e está contribuindo para uma sociedade melhor. Parabéns pela apresentação do trabalho. Parabéns, Bruno, por trazer esse tema aqui para essa casa. Obrigado, vereador. Vereadora Tia Nilma também gostaria de fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar o presidente desta tribuna, também ao Marcos, que veio aqui fazer essa brilhante explanação para a Vila Velha, para esta casa. Quero parabenizar, vereador Bruno, porque isso é muito importante. Quando a gente conscientiza, a gente tem uma informação para nós de educação. E eu quero aqui também saudar a nossa amiga Rô, que está aqui nos dando a sua ilustre presença, né? E de coração quero dizer que tu é muito bem-vinda a esta casa. E este projeto é um projeto belíssimo, porque quando a gente educa, a gente gera um monte de fatores. E quando alguém me perguntou assim, Tia Nilma, o que você faria pela segurança? Eu disse com toda certeza, se um dia tivesse possibilidade, investiria na educação. Que a educação, se eu for educada, eu sei daquilo que eu posso descartar, daquilo que eu posso reutilizar, daquilo que eu posso reciclar e daquilo que eu posso estar contribuindo com o meu município, com aquele reciclador, com aquele que vive disso. Então, eu acho que a educação dentro do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil, ainda peca muito. Então, eu acredito que nós precisamos de reeducar a nossa família, cada um de nós, para poder a gente chegar no município de qualidade, no Brasil de qualidade, no estado de qualidade. Parabéns por esse projeto, por essa iniciativa, que vocês continuem. E eu tenho certeza que esta casa, o que você estiver precisando de nós, nós estamos aqui prontamente, de braços abertos, para poder estar junto com vocês, construindo, né, e ajudando. Muito obrigado, parabéns, grande abraço. Obrigado, vereador Tia Nilma. Tem mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não? Então, Marcos, gostaria de agradecer mais uma vez. Pois não? Não, é que o... Desculpa. O vereador... O vereador fez um levantamento que ele é bem pertinente, questão da educação. A campanha nossa é Lixo Zero, é uma atitude cidadã. Então, lógico que começa tudo pela educação, pela conscientização da população, mas ela é uma via de mão dupla. Não adianta o cidadão estar em casa, fazer a coleta seletiva, separar seu lixo ali, e a prefeitura não dá uma destinação correta para ele. Chegar na hora do caminhão, jogar tudo no mesmo lugar e misturar novamente o lixo que foi separado. Então, é só uma questão de a gente pôr as responsabilidades para todos. Ô, Marcos, estou só com medo de você. Você estava falando do trabalho na educação, do lixo zero. Eu estou com medo de você querer incinerar o secretário da cidade. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria também de estar saudando aqui o Rafael Salomão, né? Que seja bem-vindo a esta casa é de vocês, meu amado. Seja bem-vindo, um abraço. Mas gostaria de agradecer, Marcos, a sua explanação, foi proveitosa. A Câmara de Vila Velha, nós já conversamos um pouco, né, no gabinete, está à disposição para construirmos outras políticas públicas, então o Instituto Lixo Zero será de grande valia.